Imagine um mundo. Olá, pessoal do Mundo Melhor. Muito bem-vindo aí. Vamos a um vídeo de finanças. Vou pedir desculpa por mudar um pouco o tema, né? Por sair um pouco da rotina. Eu estava preparando aí falar sobre religião, sobre relacionamento, mas eu tive que trocar aqui os planos devido à urgência e à necessidade de tocar esse assunto, certo? Eu falei, né, que ia tentar seguir um ritmo, mas eu peço desculpa, é a forma que eu sei trabalhar, então eu já tô melhorando na comunicação, pelo menos, né, eu acredito. Acredito que a comunicação tá um pouco melhor, ainda temos aí campos ainda para aplicar, porque eu ainda sou meio tiozinho fazendo esses vídeos. Bom, vamos sem delongas, né? Eu agradeço aqui o apoio de todos, como sempre, que participam da comunidade do Mundo Melhor, que de alguma forma estão interligados aqui. Com certeza eu não cheguei onde eu cheguei sozinho. E esse vídeo aqui, vamos sem delongas para não ficar tomando muito do seu tempo. Esse vídeo aqui é um vídeo de finanças e ele é um vídeo que vai falar de renda variável bem específica. Então, se você não se considera um empreendedor que assume alto risco, se você está esperando por mais um vídeo comum de economia, não é esse vídeo aqui para você, tá bom? Eu agradeço a sua disposição, mas vamos deixar para um próximo conteúdo. Agradeço por você ter vindo até aqui, deixe seu like, né? Deixe seu comentário, né? Ou, se quiser, se tiver tempo e disposição aí para querer uma coisa desafiadora, né? Eu não vou me apegar muito a explicar termos e não vou me apegar muito a tentar detalhar, tá? Então, por sua conta e risco. Então, vamos falar desse fundo aí que tá no começo, falando do GRWA, né, 11, que é um Fiagro. E depois, para não deixar, depois, se vocês quiserem, deixem aí no comentário se vocês querem um vídeo. Eu faço talvez um outro vídeo. Eu já fiz alguns vídeos de economia por aí, mas talvez eu tirei, ou talvez ficou incompleto. Então deixa aí no comentário se você gosta de vídeo de economia. Eu tenho uma outra forma de explicar economia, mas tem muitos canais que já falam sobre economia, já falam sobre isso. Então, se quiser o básico, você pode ir já nos canais mais famosos. Depois, se vocês quiserem um vídeo diferencial de economia, vocês deixem aí no comentário a relevância que tiver, o tempo, se couber com os outros conteúdos, eu coloco aí na programação. E qualquer coisa a gente vai variando também assuntos. Eu tenho umas boas estratégias de economia que é bem diferente do que andam falando aí no mercado. Mas deixem aí seu comentário. Eu já fiz alguns vídeos muito longos ensinando umas formas, né, de ter um orçamento legal, de conseguir criar uma boa base, dependendo da sua filosofia, claramente. Então, estamos aqui para tentar ajudar, espero que eu possa ajudar. Mas hoje o tema realmente vai ficar com essa tal Fiagro GRWA11, né? E então vamos lá. Por que eu estou fazendo esse vídeo de emergência? Por que eu estou falando dessa Fiagro? Porque quem tem a cotação aí, acompanha, recebeu um e-mail aí da Assembleia que vai sair no próximo mês aí, né, no dia 28, às 11 horas. E aí recebeu lá o edital de 50 páginas e talvez você, um pouco igual a mim, gosta das coisas mais resumidas, não quer ficar analisando dados por dados. Então, eu fiz esse trabalho, tá? Eu analisei os dados, eu fiz uma pesquisa minuciosa, assim, por cima. Não fiz nenhuma pesquisa investigativa, fui lá saber, conversar com os responsáveis, não. Eu não fiz isso, mesmo porque não tenho nem tempo e disposição para fazer isso e nem, talvez, autorização para fazer isso. Então, por enquanto, eu vou explicar de uma forma sucinta, básica. Tem um pouquinho dos meus achismos também, não tem dados, e alguns são dados coletados mesmo, e aí
a gente vai seguir aí. Segundo os dados aí que a gente segue da Assembleia, eles estão querendo, quem tem a cotação, que a pessoa vote ou aprove referente o que eles acham da gestão do fundo. Ou seja, quando eles começam com essas assembleias referente ao fundo e tudo mais, é porque tem alguma coisa que está impactando e eles precisam fazer essa reunião para poder desimpactar o que está acontecendo no mercado, né? E eu acredito que é devido o valor da cota tá 25 abaixo do seu valor real e eles não conseguirem crescer, né? E por isso eles querem falar com os cotistas. Só que muitas das pessoas que entram nesse ramo de variável, eles só vão lá, investem, eles não querem ficar estudando qual que é o produto, qual que é o CRA, como é que funciona. Eles não querem, eles querem colocar lá e coletar um dividendo. É isso. E aí se parece algo muito arriscado, se parece algo que não é bom, eles saem, vendem a cota lá na bolsa. E o que eu analiso sobre tudo isso? Vamos lá. Eu vou fazer uma análise geral do mercado, tá? Então, a análise geral do mercado é que esse fundo, ele, assim como teve 2024 para 2025, todas as cotações de Fiagro, inclusive eu estava envolvido, houve quedas e elas caíram sim os preços. Então, isso já meio que assustou um pouco o mercado. Acredito que essas quedas de 2024 e 2025 foi um pouco de politicagem, né? Tá um pouco muito envolvido politicagem, né? E então, com essa queda, o fundo Greenwich, né, que é o nome desse fundo, né, o completo, o fundo Greenwich, ele é do Banco da Ecoval, ele que administra, é um ótimo banco, tá? Eu gosto do banco, só que realmente o banco ele ainda não é tão atrativo assim no mercado, com tantas opções que tem hoje, né? Mas é um ótimo banco. Então esse fundo Greenwich, ele caiu o valor, e aí ele tentou analisar a estratégia que ele tomou foi, vamos colocar em voto pelos cotistas para ver o que eles estão achando das informações que eles estão recebendo. E eles começaram a coletar lá os votos. E aí decidiu-se, né? É a análise que eu tenho, tá bom? Uma análise que eu acompanhando aí tenho. Eles decidiram ali que iriam apurar melhor os dados, dar nome aos bois, né? Que não seriam eles em expandir melhor a detalhação dos dados, né? Para poder ter certificações melhores, né? Para ter uma confiança melhor. E desde então, desse período da Assembleia que houve essa votação sobre referente a deixar os dados mais fidedignos, que ele vem enfrentando esses problemas aí na sua área contábil. Na área de caixa ele tem representado bem, os dados que eles apresentam são dados que você vê que tem lucro ali, né? Não estamos passando por crise nesse fundo, não estamos com problemas nesse fundo, não existe isso. E o que acontece? Agora é um pouco de opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal, o que eu vejo como o que está sendo o problema desse fundo. Primeiro, eu acredito que é por ser um fundo pequeno, né? Comparado a outros fundos, esse aqui é um fundo ali que tem uns 28 milhões e perto de um AGRX, né, que é o Araguaia, ele é pequeno. O Araguaia é porte médio, que é uns 150 milhões. E esse aqui é uns 28 milhões. Então ele é um fundo, assim, não tão atrativo ao mercado do agronegócio, né? Ele é um fundo, assim, de pessoas que estão ali meio que começando, né? Umas pessoas que estão
tentando fazer uma ideia boa ali, né? Então, é uma ideia boa, né? Porque, assim, vamos lá. Antes de tudo, eu deveria ter comunicado aqui. Eu esqueço, aí vem a imagem, minha cabeça começa a vir um monte de informação, e aí... Antes de tudo, cara, o primeiro conselho que eu dou para quem se envolve com rendas variáveis, quem se envolve com fiagros, fiéis, você tem que estudar o que você está investindo, você tem que estudar como é que funciona, você tem que... o que é aquilo, não sai entrando só por entrar, ou porque acha bonitinho, ou porque pessoas estão falando, então vamos conforme todo mundo está falando aqui. Tenha senso crítico. Se você é empreendedor, você precisa ter senso crítico, entendeu? Porque se você ficar nas mãos de uns, aí você pode cair num golpe e aí você se sente frustrado. Eu já caí em golpes, eu já participei de tudo, eu já tenho uma boa experiência aí, eu já tenho quase, né... Não sou do ramo da economia, eu sou do ramo da informação, né? Mas da tecnologia. Mas eu gosto sim, né? Eu sou uma renda variável, eu sou bem flexível, eu não tenho um viés que eu adoto, eu gosto de bastante coisa, mas eu aprendi que eu tenho que saber onde que eu tô pisando. Então, é importante que você saiba onde você tá pisando. Então, essas informações que eu tô falando aqui, a maioria de vocês já estão um pouco calejados de saber, né? Então, é um fundo que envolve ali o sul, né, sudeste com o centro-oeste ali, né? As CRAs estão entre esses meios aí. É o ramo ali da soja, do milho, que é uma commodity de grande utilidade mundial, né? A gente vê que muitas pessoas precisam de óleos, precisam de produtos, até todos os produtos transgênicos tem a soja e o milho como base. Então, é por isso que é um fundo bom, é um fundo rentável, né? E os seus empreendedores aí pagam os seus juros e não tem inadimplência. Por isso que a cotação é boa, porque no mercado é bom. Só que, claro que isso depende da bolsa, de mercado, de politicagem. E agora, vamos à questão pessoal, né? Esse fundo... ele é um fundo bom. O primeiro problema é porque ele é um pouco pequeno em vista dos outros. Então, por isso ele trabalha ali na base de votações, de assembleias, né? E o que eu vejo? Eu vejo que com aquela decisão de 2025, tomada em 2025, tanto que eles especificam aí no e-mail que é desde daquela questão social de 2005, eu acredito, né, que isso aí expulsou os mal intencionados, né? E a gente sabe que tem muita politicagem, sabe que vamos imaginar como um grande oceano. Quem é do ramo de investimento sabe que é um grande oceano. Então as grandes baleias, que são os portadores da grande movimentação do fundo, essas grandes baleias podem ter se sentido intimidadas. Só que eu acho estranho, porque se a maioria quem ganha nos votos são essas grandes baleias. Então, você pode até votar, né, mas as grandes baleias vão ter maior poder sobre aquele fundo. É igual uma sociedade, né? Se a pessoa tem 60% do negócio, ela é a dona, porque o voto final é dela. Então é mais ou menos isso. É um jeito simples aqui, né, de tentar comunicar. Eu não vou ficar usando termos, não vou ficar falando a palavra da economia, eu vou comunicar a informação conforme eu sei passar, tá bom? E o que eu acredito? Que essas grandes baleias, essas politicagem por causa dessa fiscalização, por pessoas que talvez não... Eu acho que eles saíram desse fundo. E isso aí promoveu aí uma grande ação por parte do banco, né? O banco precisou para continuar o caixa, ele precisa manter aquilo, precisa usar os fundos, né? E qual é o problema da situação? Ao meu ponto de vista. O problema da situação é que ficaram os pequenos, vamos lá, os tubarões, os peixes. Eu diria que eu sou um peixinho, tá? Eu sou um peixinho bem minúsculo, talvez um camarão. Aí...
ficaram, então esses que sobraram ficaram inseguros quanto ao fundo, né? Muitos ficam naquelas questão de perdi, então vou sair, né? E outros ficam naquela de vou esperar a oportunidade certa para sair. O que eu penso é que isso é a opinião de cada um tem sua forma de ver o que vai aplicar seu investimento, não tem como eu falar como você deve ou achar o seu sentimento, o seu investimento, mas eu tenho por obrigação, eu tentei procurar conteúdo na internet referente a esse fundo e eu vi que não tem, então eu tenho por obrigação tentar alguma coisa, e o meu voto foi aprovado, eu aprovei a gestão do fundo, porque eu acredito que essa fiscalização minuciosa é importante, eu acredito que ter esses dados mais apurados é melhor, ter esse balanço. E eles vêm cumprindo sim, muito bem, sabe? Usaram auditorias muito boas. Eu estudei um pouco as auditorias que foram aplicadas e está sendo um fundo ótimo. O grande problema que eu estou vendo que está acontecendo atualmente no cenário, da cotação tá baixa, do contábil, é porque tem muito day trade, entendeu? Essas pessoas que ficam nessa ganância do day trade quebram muitas coisas boas, né? Então eu acredito que muitas pessoas estão lá, vem comprando a baixa e qualquer subidinha que dá, vende. E aí isso aí estraga o fundo. Se a gente comparar com outros fundos, a gente está numa questão realmente de risco e de crítica. É uma ação que está um pouco com risco elevado, com a crítica. Mas eu ainda aprovo para continuar a gestão e a estratégia que eu vou adotar é permanecer. Eu não vou investir mais, né? Eu já apliquei uma quantidade considerável, né? Claro, no mundo das finanças, dessas coisas a gente perde, ganha, faz parte. O empreendedor tem que saber disso. Eu não sei dizer, eu sinto aquela sensação de sempre quase, e nunca pegar a bola de ouro, pegar o pombo premiado lá do Harry Potter, esqueci o... Então, realmente, a minha estratégia vai ser permanecer, porque está num preço adequado, os dividendos estão ótimos, e se você é novo, quer entrar, eu acho que assim, você deve entrar, mas não deve colocar riscos elevados. Você deve colocar riscos consideráveis que você possa, assim, ver perdendo 30% dele. E se você perder ainda 30%, dependendo se o fundo chegar em mais um ano, você vai ter esse lucro recompensado pelos dados que a gente está tendo aí. Ele cresceu mais de 3 milhões do ano passado, então é um fundo que está crescendo, que dá lucro. Então a minha estratégia vai ser eu esqueci o nome, mas mantigar, vou manter o que tiver lá, eu voto em aprovar para o fundo permanecer com a gestão que está. Eu espero que vocês que tenham cotistas aí que estão vendo esse vídeo, aprovem também se você tiver poder de votar. Vamos manter esse fundo aí ativo. Eu não sei o que pode acontecer se for reprovado e se mudar a gestão. Talvez possa migrar esses 28 milhões com outro fundo. Isso pode acontecer, existe esse risco. Eu não acredito que existe o risco de não pagar. Eu não acredito porque eles estão ali fidedignos às informações. Então eles têm para poder... No máximo que vai acontecer é eles arcar aí com as cotações e devolver o valor da cotação pelo preço estabelecido pela bolsa, que pode perder aí uns 30%, né? Então pode ser que você perca aí uns 30%, né? Mas é um risco aí, ou mais, né? Honestamente eu não sou bem a pessoa adequada, isso aí teria que ser alguém lá do próprio fundo. Vai ter assembleia aí, a gente tem que ouvir e perguntar lá, né? Quem puder participar da assembleia, quem tiver tempo, disposição, isso aí eu já realmente não consigo, mas no por cima assim do que eu vejo, dos dados e do que eu analisando,
da lógica que eu sigo, que eu vejo, eu acredito que é isso. Então acho que eu falei tudo, tinha bastante coisa aqui, mas fugiu da memória também. Se você quer aplicar nesse fundo, é uma boa, é um fundo pequeno, mas eu vejo que ele está com uma estratégia conservadora. O problema que está sendo essas pessoas que fazem day trade nele. Eu espero que essas pessoas tenham um senso de responsabilidade e pense que tem outras pessoas ali que estão querendo construir uma coisa sólida, não estão querendo, né? Eu espero, né? Mas é complicado. Tem certas pessoas que é muito complicado. Mas eu espero que não prejudique ninguém esse fundo, né? Então eu só espero que realmente aí você invista. Lembrei de um ponto, né? Vamos pensar também uma ressalva que esse fundo aí, uma boa parte é do Sul e o Rio Grande do Sul, até 2 anos atrás, teve um grande problema lá, né? Então precisou de um grande apoio. E mesmo assim esse fundo, Goiás, aí, o Centro-Oeste, todo mundo apoiou para esse pessoal tá em conjunto, esses CRAs do Sul, para poder se reerguer, para poder manter, né? E graças a Deus o Rio Grande do Sul é uma potência enorme, eles já estão bem de novo, já está tudo funcionando normalmente, mas a gente não pode acontecer que às vezes esses incidentes, essas coisas que acontecem, afetam a economia. Talvez uma falta de gestão de política, talvez falta de interesse, talvez uma estratégia que alguém está ganhando e a gente não sabe. É um mercado complicado, né? Mas eu acredito que é um fundo bom que tem que se manter, tem que ser aprovado a gestão, que tem que continuar aí. Invista o que você tiver consciente aí de poder deixar parado assim. Lembrando que assim, essas coisas são trabalhosas, levam anos, entendeu? Então se você puder investir uma coisa assim, 1 ano, ir coletando dividendos e não se importa ali do risco de 30% de perda desse valor, eu acho um bom negócio, tá? Você que é novo aí, esse é o meu recado para você que é novo. Você que tem, continue firme aí, né? No que você investiu. Ou se você falar, não, tem muito valor lá arriscado, vou sacar um pouco, vou deixar só metade do que tem lá, tudo bem, só não fica fazendo esses day trade aí que é complicado, tá bom? Agradeço pela atenção, a disposição. Se eu falei alguma coisas aí que vocês não agradaram, ou se concorda ou se discorda, deixa aí sua avaliação para eu saber, o like ou dislike. Coloca seu comentário, vamos argumentar, vou tentar responder à medida do possível. Peço para que quem puder ajudar, compartilhar isso aí com as pessoas, né, que provavelmente alguém vai ver esse título, vai lembrar que tem essa ação e vai provavelmente querer ver esse vídeo, que é um vídeo bem, assim, deu trabalho para pesquisar, para ir lá, então vai ajudar essa pessoa talvez está procurando alguma coisa e não acha. Então, esse é um vídeo aí, eu sei que é um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo aí que vai dar a orientação que a pessoa está precisando. E eu acredito que se você ajudar essa pessoa vai ficar muito grata contigo. Certo? Então eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos do canal, os apoios. Seguimos aqui firme e forte, com certeza a passos lentos. Considere comprar o e-book 2.0, o 3.0... eu tô sendo negligente com ele, confesso. Não tem data de previsão para entrega, mesmo porque eu não tô trabalhando com ele todos os dias. E motivos pessoais. Agradeço a atenção, eu fico por aqui. Abraço!